Eu quero falar muito do olhar das constelações a partir das profissões, né? Como a constelação familiar olha a profissão, olha a carreira, olha o trabalho e também como a constelação familiar tem facilitado e muito o nosso trabalho, né? Quem tem a consciência sistêmica, quem se amplia, quem busca trazer esse conhecimento para si, para poder traduzir em sabedoria, é muito rico assim a gente poder agregar a constelação familiar na nossa profissão, porque isso abre muitos caminhos, isso gera muitas pontes e eu tenho certeza que agregue muito. E eu quero, quem está aqui, essas pessoas que estão aqui comigo, escrever aqui quais são as profissões que você exerce, tá? Escreve aqui para mim que eu quero acompanhar com vocês, que eu vou começar com conteúdo, mas eu queria muito saber, assim, conhecer um pouco vocês mais. Eu acabo lendo aqui o nome de vocês e não sei, né, quais são as profissões que vocês exercem, o que vocês fazem, né, o que é que vocês realizam na vida. Professora, boa noite, Suzana, bem-vinda. Eu tô aqui perguntando à galera qual é a profissão que vocês exercem e hoje eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês pra gente poder se aproximar um pouquinho e eu poder falar aí norteando. Gente, professora, engenheira de produção. Olha, tem bastante professores aqui. 3 já apareceram aqui. Engenheira de produção, que maneiro isso, engenheiro de produção. Tem noção do que faz um engenheiro de produção? Deixa eu pensar. Economista. Olá, psicólogo Márcio, deve ser psicólogo. Eu tô perguntando aqui qual é a profissão da galera. Estou me formando em letras, português e inglês, porém meu coração pede fazer artesanato, tô perdida. Ih, Cris, vamos falar disso. Operadora de telemarketing, médica, olha, tem muitas profissões aqui interessantes. Fala pra mim aí qual é essa profissão. Professora de Educação Física. Eu sou analista de sistema, trabalho fazendo pesquisa de mercado para saber a opinião do público sobre algum determinado produto, marca, assunto. Olha que interessante. Tiago está aqui comigo, é fisioterapeuta. Bem-vindo, Tiago, assistente social. Então vamos lá, gente. Tem uma galera boa aí, profissões diversas. E a gente vai falar hoje sobre carreira, sobre profissão, por que às vezes é tão pesado tal profissão, o que é que nos impede de assumir a nossa prosperidade, o que será, né? Às vezes a gente está numa profissão que a gente ama tanto, mas não consegue evoluir nela, às vezes a gente ganha bastante dinheiro, mas não está feliz na profissão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Fisioterapeuta, não estou exercendo a profissão. Vamos exercer. Tem gente fisioterapeuta. Olha, tem outro fisioterapeuta aqui. Design, massoterapeuta, terapeuta do fogo sagrado. Ai, Simone, isso. Vamos ancorar as profissões aqui. Vamos aproveitar e colocar o que você realiza na vida. O que é que você faz na sua vida? O que você realiza? O que você um dia escolheu como missão, como profissão, como carreira, como trabalho? São coisas bem distintas, tá, gente? Profissão e trabalho são coisas distintas, tá? E carreira é um desdobramento. Então tem muita galera legal aqui. Simone, bem-vinda. Simone Maria Almeida. Cristina entrou aqui. Então vamos lá, gente. Professores, engenheiro, médico, fisioterapeuta, design, professor de inglês. Tem uma galera aqui boa pra gente conversar sobre a profissão. E aí, como a constelação familiar olha para a profissão, como a gente consegue, assim, se pensar dentro da nossa carreira. Eu costumo brincar que profissão é um casamento, né? A gente se casa com uma profissão. A gente vai ali desde criança, pensando mais ou menos o que a gente quer fazer, idealizando aquela carreira, olhando o que as pessoas fazem, né? Olhando principalmente a nossa família, ou idealizando algo que a gente possa realizar, e até que a gente tem que tomar a decisão, e essa decisão, quando a gente toma, ela é um casamento, porque a gente precisa passar
algum tempo se dedicando para aquela profissão acontecer de fato, né? Às vezes a gente precisa fazer uma faculdade, às vezes a gente precisa fazer um curso técnico, às vezes a gente não tem nenhum curso desse, mas a gente exerce uma profissão de costureira, ou a gente exerce uma profissão de artesã, né? E a gente vai fazendo cursos e cursos, não uma faculdade, mas todos esses cursos exigem de nós, seres humaninhos, uma dedicação para que a gente possa realizar com maestria aquilo que a gente escolheu, né? E a profissão, gente, a gente tem uma sensação de que a gente escolhe a profissão aleatoriamente. Só que a nossa profissão, aquilo que a gente exerce, ela é totalmente escolhida, influenciada pelo nosso sistema familiar. Seja isso conscientemente ou não. Então, quando a gente escolhe algo para a gente exercer na vida, a gente está escolhendo uma profissão para equilibrar o nosso sistema familiar. Vamos olhar um pouco para isso e respirar um pouco nisso, tá? Porque eu costumo sempre dizer que a gente vive numa teia. O que é essa teia? O mundo, gente, precisa funcionar. Nós precisamos funcionar, a vida precisa funcionar. E a gente tem muito esse lugar de que nossa missão de vida, nosso propósito de vida está onde a gente tem que ganhar dinheiro, onde eu tenho que ter uma vida muito próspera. E na verdade a prosperidade dentro da consciência sistêmica é a gente estar onde a nossa alma está contente, onde a gente está feliz, onde a gente está realizando a nossa missão de vida. Então, dentro da consciência sistêmica, a gente bate sempre nessa tecla de que todos somos importantes. Então, o médico que está lá no hospital dando um plantão, que muita gente romantiza a profissão médico, mas é uma profissão dificílima, de muita dedicação, de muitas horas sem sono, de fazer plantão, né, de atender mães, né? Fico pensando nas pediatras que ficam ali atendendo as mães 24 horas. Então, todas as profissões, elas são necessárias para o desenvolvimento do mundo. Veja bem, tudo é necessário para o desenvolvimento do mundo. Então, quando eu, Cristiane, estou com vontade de comer um bolo gostoso, eu vou até uma padaria ou eu vou até um lugar, né, no Instagram de uma pessoa que faça bolos gostosos. E essa pessoa faz um bolo gostoso por quê? Porque ela ama o que ela faz. Porque ela realiza aquilo com amor e ela tá feliz em realizar aquilo. E é por isso que o bolo dela fica lá bem saboroso e a galera curte. Por que tem padarias que são super legais, tem padarias que não são tão boas? Porque tem um propósito de acontecer. Então, a gente se realiza e a gente precisa primeiro compreender, né? Vou falar de realização não. Primeiro compreender que para que a gente funcione enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto sujeitos, todas as profissões, todos os seres são importantes, igualmente importantes. Então, o médico que está lá atendendo, o porteiro que está lá recebendo a ambulância, né? Eu que estou aqui falando na live e o padeiro que vai acordar às 3 da manhã para fazer o pão para nos alimentar. O motorista do Uber que leva você para realizar as suas coisas. O motorista do ônibus, né? O engenheiro. Então, assim, em suas devidas proporções de dedicação e sacrifício, e a gente sabe que cada profissão tem uma energia doada ali, uma dedicação, todos são necessários e importantes. Oi, Adriana, bem-vinda, que bom que você está aqui. Então, é muito bacana a gente começar a refletir sobre isso, porque a gente tem essa coisa de profissão e a gente impõe muito isso para nós mesmos e para os nossos filhos. Que ser um bom profissional é você ter uma profissão muito boa. E o que é muito bom, gente? Bom é aquilo que eu exerço com o coração. Isso não é romantismo. Isso não é romantismo. Eu já constelei várias pessoas que se formaram em engenharia e decidiram ser terapeutas. Eu já constelei várias pessoas que eram advogados e decidiram ser boleiras.
Eu já constelei outras pessoas que eram médicos e decidiram ser terapeutas. Gente, o que eu quero dizer com isso? A profissão boa é onde o nosso coração se acalenta, onde a nossa alma respira e onde a gente é feliz. Então, quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de carreira, a gente tem que trazer muito isso para dentro. Porque quando a gente compreende que quando a gente escolhe uma profissão, essa profissão é escolhida muitas vezes para alegrar alguém. Então pense só. Então eu escolhi uma profissão, o meu diploma é, uma amiga médica agora faz doces. A Patrícia é médica, está dizendo que uma amiga dela médica faz doces. Então, aí as pessoas falam assim, nossa, mas largou a medicina para fazer doces. Por quê? Provavelmente essa pessoa lá atrás escolheu fazer medicina não por ela, mas para agradar a outras pessoas. E muitos de nós fizemos isso. Muitos de nós, conscientes, porque eu era muito CDF, eu estudava muito, então minha mãe achou que eu tinha que ser médica. Ou meu pai falou que eu tinha que fazer direito porque só advogado que ganha dinheiro. E não, meu pai acha que engenharia é o boom da sociedade. Então tudo isso, a gente vai ali sendo influenciado pelo nosso sistema familiar, de forma objetiva e de forma direta. Tem movimentos que são objetivos e diretos. Então, eu tenho um conhecido que ele nasceu de um pai e mãe dentistas. E ele não gostava de estudar. Não gosta de estudar, nunca gostou de estudar, mas o pai e a mãe dentista. Foi aquela criança, adolescente que deu trabalho, que o pai levava para a escola e trocava de escola porque não queria, e enfim. Até que chegou o momento de fazer o Enem, o vestibular, né? Na minha época era vestibular, não sei nem se usa mais essa palavra. O Enem, os pais botaram, assim, já tinha um consultório ali funcionando, o consultório do pai e da mãe, tudo pronto, tudo organizado. Por que não? Qual é a profissão que vai escolher? Escolheu pagar odontologia pro filho. Hoje ele é dentista. Não sei até quando, não sei porquê, né? Nem ele sabe por que ele tá ali. Né? Tá realizando ali o trabalho dele. Ele está trabalhando e realizando a profissão dele. Agora, será que é isso que ele ama fazer? Será que é esse o chamado da alma dele? Nós não sabemos. Não sei, você não sabe, só ele um dia vai saber. Mas o bacana da gente perceber é que a gente escolhe a nossa profissão ou a gente é empurrado para uma profissão de forma consciente quando a nossa família nos coloca ali, né, naquele caminho, naquele processo. E de forma inconsciente a gente também faz escolhas para equilibrar o nosso sistema familiar. Então vejam bem, uma pessoa que tem dificuldade com o pai, né, que não se adaptava muito, que recusava a presença do pai, que tinha reservas com o pai por conta do relacionamento dele com a mãe, e o pai era, sei lá, uma profissão, engenheiro. Então aquela menina ou aquele homem cresceu com aquele pai engenheiro, vendo o pai ali e tal, não sei o que, distante, mais distante. E até que quando vai fazer o Enem ou o vestibular, escolhe fazer engenharia. Então, inconscientemente, é uma forma de pertencer a esse pai. É uma forma de pertencer a esse sistema. Isso é tão forte, gente. Eu atendi um cliente semana retrasada que o pai dele era mecânico e ele tinha vergonha do pai dele ser mecânico porque a mão do pai sempre suja de graxa. E aí ele cresceu, foi pro quartel e fez um monte de coisas no quartel e decidiu ser mecânico de alguma coisa, fazer mecânica de alguma coisa, de avião, alguma coisa assim. E aí ele brincou, que falou assim, agora de vez em quando quem tá com a mão suja de graxa sou eu. E aí foi muito interessante porque ele fez faculdade de mecânica, de aviação, o pai dele era mecânico. Então, uma forma inconsciente de honrar aqueles que a gente ama e que um dia se distanciou, que um dia a gente excluiu, também é escolhendo uma profissão para honrar essas pessoas de forma inconsciente. Outras formas inconscientes que a gente escolhe a profissão também para honrar é quando muitas vezes, isso é um fato real, uma família de muitas mulheres que abortam bebê. Cada família tem uma dinâmica, tá, gente? Tem família que é assim,
Casou, tem que ficar casado para o resto da vida, mesmo que você seja infeliz. É a dinâmica familiar. Então fica todo mundo na família porta-retrato, porque essa é a dinâmica da família. Tem família que tem uma dinâmica que é a seguinte: engravidou, aborta. Mulher não pode engravidar jovem porque ela tem que seguir a carreira dela. Outra dinâmica familiar do homem, por exemplo. O homem tem que ter muitas mulheres antes de se casar. Cada família tem uma dinâmica e a gente, sem perceber, participa dessas dinâmicas. Então eu constelei uma pessoa, conheço uma pessoa, que a dinâmica da família dela, sem julgamento, era: mulher não tem que ter filho jovem. Mulher não pode ter filho antes dos 30 anos. Mulher tem que viver para a carreira. Mulher tem que ser independente, ganhar o dinheiro e tal. Então, veja só. Gerações e gerações. E olha, gerações lá de trás, tá? Mulheres eram mulheres à frente do tempo, que estudavam, eram professoras, né? Porque as mulheres lutavam para serem independentes e ter suas carreiras. Essa mulher fez medicina e decidiu ser pediatra. E ela ficava se questionando, e ela veio para a constelação justamente para entender que ela não gostava de ser pediatra. Apesar dela amar crianças, ela não gostava de ser pediatra, ficar tão disponível 24 horas. Ela queria fazer uma outra área da medicina, que ela não precisasse se dedicar tanto, né? Porque ela era pediatra de crianças bebezinhas, né, bem pequenininhas, e ela dizia assim: caramba, eu fico recebendo várias mensagens o tempo todo, isso é cansativo para mim, mas eu não consigo sair. Todas as outras pós-graduação, toda outra residência que ela ia fazer, ela não terminava. E aí foi muito interessante que a gente pôde ver na constelação que ela escolheu a medicina pediátrica justamente para cuidar de crianças, bebês, porque dentro do sistema familiar dela, as crianças eram abortadas. E ela queria cuidar das crianças, ela queria salvar as crianças. E isso era uma forma de romper com aquele padrão familiar e reequilibrar o sistema. Então, as nossas profissões, elas são escolhidas por conta do nosso sistema familiar. E aí você vai ficar pensando aí um monte de coisas. Eu não tenho dúvidas. Caramba, por que eu escolhi ser professora? Caramba, por que eu escolhi ser economista? Com certeza foi para honrar alguém ou equilibrar o seu sistema familiar. E aí, gente, é bastante necessário quando a gente chega hoje, quando a gente para pensar na nossa vida. Antigamente a expectativa de vida era bem menor. Pensem comigo. Antigamente as pessoas começavam a trabalhar, exerciam ali a sua profissão e elas tinham um desejo que era ter a casa própria, ter a terrinha deles, colocar os filhos na escola, se aposentar, né? O trabalhador tinha esse sonho: trabalhar, carteira assinada e se aposentar. Hoje, nós, nessa geração, nossa expectativa de vida está lá na frente. Hoje tem pessoas que têm 70 anos e estão fazendo faculdade. Então, nossa expectativa mudou, a medicina avançou e a gente tem visto cada vez mais pessoas fazendo transição de carreira. E é tão bacana isso, tão bonito. Por que isso é bonito? Porque a gente está podendo viver a crise, né? Repensar os nossos conceitos, repensar por quê. A gente fecha o ciclo. Então, se eu um dia escolhi a minha profissão muito para equilibrar o meu sistema familiar, para honrar o meu pai excluído, ou para honrar a minha mãe, ou para honrar um tio, ou para honrar a dinâmica da minha família, seja qual for o motivo, consciente ou inconsciente, chega um momento que a gente fecha esse ciclo emocional. E quando a gente fecha esse ciclo emocional, a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Isso é bom pra mim? Eu tô feliz sendo fisioterapeuta? Porque às vezes eu fui fazer fisioterapia porque sua prima era fisioterapeuta, sua tia era fisioterapeuta, você achava sua tia muito bonita. E ela, nossa, minha tia é bonita, né? E aí você vai... Só que será que você queria ser fisioterapeuta? Será que realmente era o seu desejo? Então, a gente começa a se revisitar. E nesse revisitar, nesse momento que eu brinco que é o momento da nossa crise,
a gente começa a se perguntar, e são perguntas importantes que a gente precisa se fazer, que é: essa profissão que eu escolhi, ela me satisfaz ou ela foi para satisfazer alguém da minha família? Se pergunta aí agora. Essa profissão que você escolheu, ela realmente te realiza, ela te satisfaz? Ou foi para satisfazer, para você entregar o seu diploma para sua mãe, para seu pai, para seu avô, né? Meu avô sempre quis ser médico, ele ajudava todo mundo, mas ele não pôde estudar, então eu decidi fazer enfermagem, porque eu vou ali estar honrando o desejo de vovô. A gente não tem noção do porquê que a gente escolhe a nossa profissão. A gente não tem noção. Só que agora, né, e cada vez mais, a gente está podendo viver essa crise aí profissional e repensar e se perguntar: essa profissão é para realizar a mim ou para realizar o outro? O que foi que fez eu assumir esse trabalho? Quando eu assumo um trabalho da família, uma herança de família, uma empresa de família, quando eu assumo o cargo, né, familiar ali, esse trabalho familiar, ele vem como um peso ou ele vem como uma bênção? Muitas pessoas, como podemos ajudar nossos filhos? Vou responder isso daqui a pouco, tá, Suzana? Muitas pessoas herdam, né, o trabalho, a empresa, ou a profissão, ali o consultório, né? Eu tenho um cliente que o pai é advogado, renomado, e aí ele fez direito também porque admirava. Aí agora ele assumiu o escritório do pai, mas e é uma demanda de trabalho muito grande. Ele tá assim: gente, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Então, assim, às vezes a gente herda profissões ou trabalho ou a empresa da família e tem que se perguntar, né? É um peso ou é uma bênção? Será que eu tenho que estar aqui ou eu tenho que seguir adiante com esse processo? Puxa, mas o meu avô que construiu essa família, agora eu vou deixar... Quantas pessoas se questionam isso e seguem o caminho em nome de um sonho que nem era deles? É importante a gente se perguntar. Então, assim, e uma outra pergunta é: eu escolhi essa profissão só por causa do meu sustento? Eu decidi escolher essa profissão porque dá dinheiro, por conta do meu sustento, só para ganhar dinheiro, só para garantir? Será que eu quis fazer um concurso público para eu ter a segurança? Tem gente que tem isso muito enraizado, né? Eu quero me sentir segura, eu quero me sentir seguro, então eu vou fazer um concurso público. Sem demérito, tá, gente? É só uma reflexão. Então, assim, mas aí faz o concurso, chega lá naquele lugar, não se sente pertencente, não gosta do modelo, mas aí a segurança fala mais alto do que propriamente o trabalho. E aí fica ali sem estar feliz no processo. Então a gente tem que se perguntar muito, porque a gente não pode mais perder tempo. A gente não precisa perder tempo sendo infeliz. Então, se eu estou nessa profissão, o que é que me realiza? O que é que me faz feliz? E assim, a gente precisa entender que dentro de nós e dentro do nosso sistema familiar tem uma força que é um vórtice de energia, uma força assim que essa força, ela toma conta da gente para que a gente realize, é uma força de realização. E às vezes a gente está lá realizando, quando a gente vê assim: gente, por que eu estou realizando isso? Por que eu estou aqui? Por que eu sou psicóloga? Né? Então assim, eu já me perguntei várias vezes: por que eu sou psicóloga? Por que eu me formei em psicologia? Com certeza foi para equilibrar o meu sistema familiar, para trazer equilíbrio para as rachaduras familiares emocionais, para olhar para aquilo ali, para eu entender o meu processo, para eu saber qual é o meu lugar. E quantas pessoas se formam em psicologia e não exercem a profissão? Então não existe esse lugar do romantismo da profissão, gente. Existe o lugar onde a gente se sente inteiro. E a gente precisa se perguntar muito sobre isso. Você se sente inteiro na sua profissão, realizado, remunerado, feliz? Como você se sente no seu trabalho, realizando o seu trabalho? Então, a gente realiza
esse vórtice, né? Essa energia familiar do nosso sistema familiar que nos impulsiona para o trabalho, nos impulsiona para realizar as coisas, muitas vezes a gente vai e realiza porque a gente quer se sentir pertencente. Imagina, você se lembra, você que fez faculdade, a alegria dos seus pais quando você passou no vestibular? A alegria da sua família quando você decidiu fazer um curso, né? Um pai enche a boca e diz: meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser militar, meu filho vai ser fisioterapeuta, né? Assim, é de uma grandeza, né? Que alegra toda uma família. E muitas vezes a gente está atendendo às necessidades desses pais, dessas mães. E quando não sabemos em qual profissão nos sentimos assim, Fernanda Souto Cruz. Fernanda, a gente precisa descobrir, porque a gente merece ser feliz. Então, quando a gente está exercendo um trabalho, uma profissão, que a gente não se sente realizado ali, realizado, tá, gente? Quando a gente não se sente realizado, a gente precisa buscar a nossa essência, onde a nossa alma vibra. Porque onde a nossa alma vibra é onde a gente está exercendo a nossa missão de vida. Preste atenção nisso. A gente exerce a nossa missão de vida onde a nossa alma vibra. Então você presta atenção quando a gente para andar na rua e vê um taxista, por exemplo, que gosta do que ele faz. Ele te atende com carinho, ele te conta história, ele ri, né? A viagem é agradável. Agora, quando um taxista está ali só pelo sustento, só porque o caminho que ele encontrou, que ele achou que era mais fácil, a gente fica insatisfeito naquela viagem. É uma viagem mais truculenta, é uma viagem mais difícil, mais amedrontada, às vezes corre muito, ou às vezes é muito devagar, ou às vezes se perde. O que eu tô querendo dizer por aí com vocês, gente? Que qualquer profissão que a gente exerça com coração e com amor, que a gente se descobre, que seja fazer cupcake, que seja realizar festas, que seja fazer drinks, que seja ser médico, que seja ser terapeuta, seja qual for a profissão, a sua alma precisa vibrar. Ali está a sua missão. Ali está a sua missão. É muito gostoso quando a gente vai num lugar e a gente é bem atendido, não é? A gente vai num restaurante e a gente é bem atendido pelo garçom, ou a gente é bem atendido pelo dono do estabelecimento. Não é gostoso quando a gente vai a um lugar que a gente é bem atendido? Assim também são as pessoas que chegam até nós, seja qual for a profissão que a gente exerça. É tão bom para essas pessoas quando chegam num lugar que seja nós exercendo essa função e eles são bem atendidos. E aí a gente começa a fazer essa teia da troca, né? Esse entendimento de que quando eu atendo bem, o quanto é bom eu ser bem atendido, e essa realização, esse movimento faz com que o mundo exerça profissões e mais funções com o coração. Ah, gente, é mais difícil isso? Às vezes mas a gente precisa deixar isso vibrar. A gente precisa realizar com amor, não importa o que você faça. E quando você faz com amor, gente, a gente atinge a prosperidade. A gente atinge a prosperidade. Então, se uma pessoa é empresário, ele tem uma empresa e ele criou aquela empresa ali apenas para ganhar dinheiro, sem uma causa por trás, você pode ter certeza no que eu vou te dizer. Já atendi várias pessoas assim. Essa pessoa vai ter o dinheiro suficiente para viajar o mundo, para dar o melhor para os seus filhos, porém ela se sente insatisfeita. Ela se sente vazia, ela sente uma vida sem sentido. Por que fica sem sentido? Porque criou a meta inicial, a meta total da pessoa é só ganhar dinheiro. Então, tudo que a gente realiza tem que ter uma causa por trás. Não importa o que você faça. Você tem que ter um valor agregado, um valor àquilo ali. E quando a gente tem esse valor, a gente atende bem o nosso cliente, a gente atende bem quem está conosco, a gente é atendido pelo outro quando faz aquilo ali e exerce com amor. Então, vamos... Tem mais pergunta aqui, gente? Então, eu queria muito trazer essa reflexão,
que quando a gente escolhe uma profissão, a gente sempre escolhe para equilibrar a nossa função no sistema familiar. Ou a gente quer honrar nosso pai, ou a gente quer honrar nossa mãe, ou a gente quer provar para o mundo que a gente consegue, né? Então, eu vou fazer medicina, que eu vou provar para o meu pai que eu consigo passar no vestibular, mas nem sempre é aquilo que a pessoa quer fazer. Então, tudo na nossa vida tem que ter uma causa. E quando a gente escolhe uma profissão, a gente está exercendo aquela profissão, e aquela profissão não traz realização para a gente não é feliz, a gente precisa renunciar isso. A gente precisa renunciar e descobrir onde é que a gente é feliz. Porque onde a gente é feliz, a gente é próspero. Isso é um fato. E eu falo isso com muita categoria, muita tranquilidade em dizer isso. Não adianta só eu criar um modelo de profissão para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro para pagar as contas. Vai sempre faltar. Eu quero ganhar dinheiro para viajar o mundo, então eu quero trabalhar com aquilo ali porque eu só quero ganhar dinheiro. Se a minha função for só ganhar dinheiro, eu vou ganhar o dinheiro, mas eu vou ter uma vida sem sentido. E muitas vezes essas pessoas que só trabalham para ganhar dinheiro, elas vão fazendo relações na própria vida de autossabotagem para perder o dinheiro. Ou relacionamentos confusos, ou sociedades mais truculentas, ou enfim, gente, várias coisas que acontecem que podem gerar aí conflitos na pessoa para poder trazer a pessoa para o norte, para trazer a pessoa para o centro dela. O que é que te realiza? Qual é a causa que você tem no mundo? A gente precisa se perguntar isso. Gente, e não importa o que você faça, tá? Se você vai ser, eu falo muito disso, eu vou ser um atendente, eu lembro muito de um atendente lá na minha cidade, no Rio de Janeiro. Eu ia pro consultório todo dia e ele era o gerente do estacionamento. E ele atendia as pessoas com tanto carinho, ele dançava, ele fazia dança de salão. E ele era conhecido, assim, por todos. Porque ele era uma pessoa querida, ele era uma pessoa muito feliz. E era tão bom estar com ele de manhã, quando eu deixava o meu carro, quando eu pegava o meu carro à noite. Então, assim, não importa a profissão que você exerça, se você exerce com o coração e tem uma missão atrás disso, você é uma pessoa próspera. E a gente precisa olhar para o que é prosperidade. Agora, é lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, pagar suas contas, passear, viajar, poder oferecer para o filho algo legal, para si mesmo, para o marido, para a esposa. É lógico. Você pode, você merece. E todos nós temos a potencialidade para isso, desde que a gente realize aquilo onde a nossa alma tem uma missão. Então, o que é que tem por trás desse trabalho que eu realizo? O que é que está por trás dessa função que eu tenho, dessa empresa que eu tenho, da profissão que eu escolhi como psicóloga, né? Ah, eu quero ser psicóloga porque eu quero ajudar as pessoas. Não. Não. Não é porque eu quero ajudar as pessoas. Não é, psicólogo não é para ajudar as pessoas. Ah, eu quero ser médico porque eu quero curar as pessoas. Não, não é isso. Médico não cura as pessoas. Médico é uma ponte. Psicólogo é uma ponte, né? Nesse lugar onde o sujeito também é agente da própria cura, o sujeito também é agente do próprio autoconhecimento. Então, assim, eu quero ser um facilitador de vidas, porque eu também quero facilitar a minha vida, porque eu quero exercer essa profissão porque eu amo, porque eu gosto, porque eu me realizo, eu me sinto feliz quando eu estou num plantão de 24 horas como enfermeira. Gente, a nossa alma precisa vibrar. O dinheiro não preenche, como diz aqui a Soraya. O dinheiro é muito bom, ele nos realiza muitas coisas, mas não adianta ter dinheiro e ter o coração vazio, ter relações vazias. E eu não tô dizendo isso, eu não tô fazendo com isso como crença limitante não, tá, gente? Porque todos nós merecemos ter abundância. Todos nós. Eu não tô falando disso como crença limitante. Ah, se eu tenho dinheiro, eu não sou feliz. Não. Conheço muita gente que tem dinheiro e é muito feliz, realizado, próspero e com relações ótimas. Só que, se eu me coloco numa profissão e num trabalho, se eu tenho uma empresa, se eu busco uma empresa, uma realização só para ganhar dinheiro, eu vou viver uma vida sem sentido. Porque qual é o sentido? Ter o dinheiro?
Só ter o dinheiro? Então eu vivo uma vida sem sentido. E são pessoas que ficam insatisfeitas na vida. Ok? Então, quando eu estava falando que a expectativa de vida mudou, quantas pessoas e cada vez mais estão revisitando as suas profissões? A gente está podendo fazer isso. Eu sempre digo que eu sou uma abençoada, porque eu desde muito pequena, desde muito jovem, falei que queria ser psicóloga. Acho que não sabia nem direito o que era psicólogo, mas eu falei que queria ser psicóloga. E eu sou muito feliz na profissão que realizo, fui buscando outras ferramentas que pudesse agregar à minha profissão, pudesse me fortalecer no meu trabalho. Mas muitas pessoas não conseguem ter isso de início, né? Tem outras motivações, como eu falei no início. Então, essas pessoas, muitas de vocês que estão aqui me ouvindo, começam hoje a pensar com 40, 45, se questionar por que está tanto tempo naquela profissão, por que está batendo tanto tempo naquela tecla, né? Ou não conseguiu ainda ter um recurso financeiro na profissão que exerce. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não está no nosso lugar. E aí a gente precisa ter coragem e audácia para buscar aquilo que nos faz feliz. E isso não é utopia, gente. Isso não é utopia. Isso é a verdade da alma. Então, quando a gente entra nessa crise, a gente se revisita do porquê que eu estou fazendo esse trabalho, porquê que eu estou realizando isso, qual é a minha missão por trás disso. Eu me realizo, era para agradar minha mãe, era para agradar o meu pai, era para provar para todo mundo que eu conseguia fazer. Tudo isso cai por terra. Por que cai por terra? Porque eu estou pagando com a minha alegria e com a minha felicidade. Só que agora a gente para pensar e fala, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E aí, o que a gente faz com isso? A gente começa a ver muitas pessoas fazendo transição de carreira. Alguém que está aqui comigo já fez transição de carreira? Eu tenho alunos que já fizeram transição de carreira. Já atendi várias pessoas que constelam a carreira e a profissão. Muitas pessoas fazem a transição de carreira. E como a gente faz essa transição de carreira de forma que isso seja saudável? Prestem atenção. Às vezes a gente está realizando uma função, uma profissão, um trabalho que a gente não está feliz, que a gente não está realizado, não se sente bem remunerado, mas a gente está ali, né, fazendo aquilo ali. Até que chega um momento, a gente começa a reclamar daquele lugar, porque o desconforto faz com que a gente comece a buscar novos caminhos. Nesse desconforto, a gente muitas vezes só reclama. E a gente reclama do chefe, a gente reclama da empresa, a gente reclama da colega de trabalho, do colega de trabalho, que a empresa não tem... E a gente começa a reclamar. Reclama. Nessas reclamações, essa reclamação, ela até pode ser muito potente, porque ela faz você sair da zona de conforto, faz você buscar um movimento. Se ali não tá bom, busque um outro lugar. Mas, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, isso é muito importante. A gente precisa honrar. E honrar quer dizer agradecer todos os lugares que a gente já passou. A escola que a gente estudou, né? A faculdade que a gente fez, a faculdade que a gente interrompeu, aquele curso que a gente concluiu, né? Aquele chefe, aquela empresa, todos os lugares que a gente participou, a gente precisa agradecer. Porque agradecendo, a gente vai se liberando para os nossos próximos passos. Quando a gente fica ali reclamando, com raiva de uma coisa ou de outra, a gente fica preso naquela história, porque a gente não está honrando o aprendizado que nós tivemos. Então, todos os lugares que a gente passa, a gente passa por aprendizados. Então eu lembro, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, eu brinco que eu lembro com tranquilidade, quando eu comecei a fazer faculdade, muito jovem, meus pais não tinham condições de me ajudar muito financeiramente. E eu fazia de tudo para poder tirar cheques, para poder ter lanche, para poder concluir o meu curso. Então eu vendia biquínis, final do ano eu trabalhava em loja de roupa, então eu
fazia tudo, terminava minhas provas antes para poder trabalhar de extra Natal. Os 5 anos de faculdade eu fiz isso. Então, por quê? E é tão legal assim, né? Hoje eu falo disso com muita tranquilidade, assim, e agradeço, porque isso me fez, eu aprendi tanto nesses trabalhos, tanto vendendo biquíni, trabalhando na loja, trabalhando com pessoas, com troca direta, né, de atender o público. Isso foi tão rico para mim e eu agradeço todos esses lugares que eu passei. Quando eu terminei a faculdade, sempre exerci a profissão de psicólogo, me sinto muito feliz por estar nela. Não tenho crise de identidade na minha profissão, aliás, muito pelo contrário, amo o que eu faço e cada vez mais buscando novas ferramentas. Mas a gente, para fazer qualquer transição de carreira, a gente precisa honrar todos os lugares que a gente foi. Então tem gente que, vamos supor, vou dar um exemplo aqui de uma professora. Trabalha numa escola lá, Ursinho Feliz. Reclama da escola, que ele ganha mal, que ele não sei o quê, que a escola, que a diretora não é muito legal. Não. Muda da escola do Ursinho Feliz para o, sei lá, ABC. Aí vai para o ABC. O ABC ganha um pouco mais. E aí lá no ABC também tem problemas, então, assim, até que ela chega numa escola que ela se sente bem remunerada, se sente realizada, se sente ali e tal. Mas, se ela não olhar para tudo que ela aprendeu lá no Ursinho Feliz, lá no ABC, ela não vai conseguir se estabelecer bem na escola que ela considera que está sendo bem vista, bem remunerada. Porque ela não está honrando todo o aprendizado que ela teve. Então, ela não está colocando tudo que ela conseguiu em função da vida, em função da realização das coisas. E aí é muito importante a gente olhar para isso. Sempre gostei da minha profissão, mas agora queria mudar minha área por ter mudado o meu propósito de vida. Bom, transição de carreira. E aí quando a gente começa a olhar para isso, eu falo muito isso com os meus alunos, que trabalho, profissão, carreira é servir. Nós viemos ao mundo para servir. Prestem muita atenção nisso. A gente precisa aprender a servir. E com quem a gente aprende a servir? Com a nossa mãe. A nossa mãe nos serve a vida. Além de ela nos trazer a vida ao mundo, ela nos serve, ela nos alimenta no peito, ela nos alimenta na boca, ela vai nos servindo. É com a nossa mãe que a gente aprende o servir. E nós viemos ao mundo para servir. Então, quando eu sirvo, eu também sou servida. Vamos lá, de novo. Quando eu sirvo, eu também sou servida. E essa é a troca e a dinâmica da vida. Nós temos funções de troca. Então, quando a gente realiza que a gente veio para o mundo para servir, se a gente sai desse lugar, eu vim para ser servido. Não, sai desse lugar que veio para ser servido. Você veio para servir. E você pode servir sendo feliz. Você pode descobrir a alegria do servir. Então, quando você entende que você veio para servir, e aí a gente separa essa palavra. O servir é deixar o ser vir. Onde é que o seu ser está? Onde é que a sua alma vibra? Então, o seu servir é deixar o ser vir. E eu trago hoje essa reflexão assim muito profunda, porque a gente precisa ter coragem de deixar o nosso ser livre. O nosso ser alcançar os lugares que a gente pode, as nossas missões de vida. A gente pode sair de uma profissão que a gente não se sente feliz, realizado, pleno, para buscar algo que a gente realize com competência. Porque a gente faz com competência muitas coisas, mas com amor, aquilo que vibra a nossa alma. Então, se eu disser para vocês aqui, gente, eu vou estudar como aplicar injeção. Se eu estudar, se eu me dedicar, se eu ler livros, se eu fizer estágios, eu vou aprender, vou ser uma exímia aplicadora de injeção de vacina. Mas, se eu não tiver amor por fazer isso,
De nada adianta. Se a minha alma não vibra ali, se eu não entendo isso como minha missão, meu lugar no mundo, não adianta eu ser super competente naquilo que eu faço. A gente precisa trazer esse alinhamento. E eu quero trazer para a gente poder pensar também que a constelação familiar, qual é o olhar, né, da constelação familiar para as profissões, né? Já falei no início que as profissões são para equilibrar o nosso sistema, a gente tem que descobrir onde é o nosso servir, a gente tem que descobrir onde a nossa alma vibra, sem utopia e sem romantismo, apenas buscando a prosperidade que a gente pode alcançar quando a gente realiza com amor. E a constelação familiar, gente, ela nos amplia muito esse olhar para o mundo. Ela nos possibilita, assim, ter um olhar na profissão que a gente exerce. Eu já tive vários alunos de profissões diversas. Eu já tive aluno médico, fonoaudiólogo, empresário, muito bacana, engenheiro, deixa eu ver quem mais, quem não tinha nível superior. Eu já tive alunos de diversas profissões, diversos tipos de trabalho, que vieram fazer uma formação em constelação familiar comigo. E assim, o quanto a visão sistêmica fortalece e nos ajuda a encontrar o nosso lugar no nosso trabalho. A gente não escolheu aquela profissão à toa, a gente não está nela por acaso, e a gente não escolheu essa profissão à toa, a gente não escolheu essa profissão por acaso, e quando a gente tem a visão sistêmica, né, assim, um profissional, um médico que vai atender, que ele olha muitas vezes, né, um médico que não é mais generalista, um médico especialista, que ele olha para o paciente e olha para a dor, olha só para o sintoma, ele muitas vezes perde nuances importantíssimas que uma formação em constelação familiar, uma visão sistêmica poderia abranger demais, porque muitas vezes uma doença tem função para todo o sistema familiar. Uma pessoa desenvolve um sintoma, uma doença, que tem função para a família toda. Aquele sintoma é importante para toda a família. E isso, gente, é muito inconsciente. Então, uma fonoaudióloga que faz uma formação em constelação familiar, quando ela recebe uma criança com problema de fala, quando ela recebe um adulto com problemas, ela vai fazer toda uma pesquisa que vai auxiliar ela no processo. E eu tenho certeza que aquele trabalho ali vai ser muito melhor realizado. Uma professora, uma nutricionista, aqui ó, achava que a formação em constelação familiar era só para psicólogos. Não, Cristina! A formação em constelação familiar é para todos que querem crescer, encontrar o seu lugar no mundo. E quando a gente cresce na consciência sistêmica, quando a gente se amplia, eu brinco com os meus alunos que é tiro, porrada e bomba. A gente cresce muito, a gente olha muito para as nossas questões. Mas esse profissional, seja qual for a profissão que você exerça, esse profissional que faz uma formação em constelação familiar, que expande para a consciência sistêmica, ele vai trabalhar com muito mais consciência, sabendo qual é o seu lugar e como ele pode ajudar aquele cliente, aquele funcionário, né? Eu tive um aluno que é empresário, dono de rede de marcas, então assim, como a empresa dele mudou, como o olhar sistêmico trouxe para ele uma humanização e trouxe uma modificação em todos os formatos de como ele lidava com seus funcionários, com seus clientes, com a sua própria loja, com a própria empresa. Porque a empresa, gente, a empresa tem alma. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que cuidar de uma empresa, a empresa é uma energia. A gente acha que a empresa só funciona dentro de quatro paredes, mas a empresa ela tem uma alma, ela foi projetada, ela foi um dia pensada, sonhada, organizada. Aquilo ali tem uma alma. Imagina essas pessoas que trabalham na empresa, os funcionários dessa empresa, pegam o seu salário e vão para suas famílias sustentar seus filhos, comprar um carro, viajar com o salário que ele ganha naquela empresa. Então a empresa também tem uma alma. Todo o trabalho que a gente exerce, a gente precisa ter essa consciência. Então se você trabalha numa empresa hoje, minha empresa é muito chato, eu trabalho no serviço público e é muito chato. Gente, ali tem uma função.
Tudo tem uma função na vida. Quando a gente se expande, quando a gente compreende isso, a gente vai sendo ponto de luz onde quer que a gente esteja. Então, um médico que faz uma formação em constelação familiar, ele não vai olhar só para o sintoma, ele não vai olhar só para a dor do ouvido. Um nutricionista que faz uma formação em constelação familiar, que a nutricionista perguntou aqui, ela que faz uma formação em constelação familiar, ele não vai olhar só para a obesidade, ele não vai olhar só para o distúrbio da alimentação, ele vai olhar para o sistema familiar. Ele vai olhar por que aquela obesidade, qual é a função daquela obesidade naquela família, naquela pessoa. E isso é um boom, isso é um salto quântico que os profissionais estão tendo como diferencial, que é essa consciência sistêmica, é poder traduzir mais e cada vez mais para o seu cliente, dentro daquilo que você trabalha, daquilo que você exerce, sendo você engenheiro, gente, sendo você profissional da saúde, sendo você empresário, sendo você atendente, porque a consciência sistêmica traz para nós a identidade da nossa família. Então, quando a gente olha para a nossa identidade familiar, o nosso lugar na família, a função que a gente exerce na família, quais são os emaranhados que a gente está vivendo na família, às vezes a gente está ocupando um lugar que não é nosso, e por isso a gente não consegue prosperar financeiramente na vida, não consegue prosperar num relacionamento, não consegue prosperar na profissão, não consegue até exercer a profissão. Quantas pessoas têm 1, 2, 3 faculdades, diplomas e não conseguem exercer? Por quê? Porque não está no seu lugar. E quantas pessoas se formam, né, naquela profissão, fisioterapeuta, peguei aqui, tem algum fisioterapeuta aqui. Aqui é Suzana. Suzana era minha aluna, foi minha aluna linda. É enfermeira, né, Suzana, que você é? Ela tá aqui dizendo, é verdade, as consultas mudam muito. O atendimento muda muito. Quando a gente amplia, quando a gente conhece, quando a gente abre a nossa consciência sistêmica, quando a gente faz uma formação em constelação familiar, a gente, além de reconhecer o nosso lugar, a gente reconhece o lugar do outro. E isso é fantástico. A gente começa a se dar o respeito e a respeitar o outro. Então, quando eu ocupo o meu lugar, eu permito com que o outro também ocupe o lugar dele. E isso, gente, não é só na família. Isso é nas amizades, é na profissão, no lugar do trabalho, na empresa que eu trabalho, com os colegas de trabalho, né? Então, cada um ocupando o seu lugar, o mundo fica mais respeitoso, o mundo fica mais equilibrado, as relações ficam mais saudáveis. E a gente aprende, como a Suzana está dizendo aqui, a respeitar a história do outro sem julgamento. Então, a nutricionista perguntou aqui, né? Quando um nutricionista recebe um cliente e ele tem uma formação em constelação familiar, além dele compreender o que aquela obesidade tem função na vida do cliente, ele vai respeitar aquele cliente. E nesse respeito, ele vai conduzir aquele processo com muito mais sabedoria do que simplesmente passar uma dieta, do que simplesmente fazer um atendimento. E esse é o diferencial. E nesse diferencial, o que acontece? A gente assume a nossa prosperidade, porque sendo profissionais inteiros, felizes e com amor onde a nossa alma vibra, a gente realiza e a gente se torna próspero. Acabei de terminar uma turma de formação em constelação, que tem uma aluna que trabalha numa multinacional, numa empresa e tal, e ela está começando a pensar numa transição de carreira. E é tão bonito, né? Porque trabalha lá dentro, é super gerente, top, tal, mas tá repensando o lugar dela. Para que eu quero ganhar isso tudo se eu não estou feliz aqui? Eu preciso buscar o meu lugar. Veio fazer uma formação em constelação familiar, já está constelando e está começando a se permitir flexibilizar o mundo e a vida, sendo feliz, se realizando. Então, muitas pessoas fazendo transição de carreira, porque estão podendo repensar os seus motivos. O que me motivou lá atrás a assumir esse trabalho, assumir a empresa da família, assumir essa profissão? Isso me realiza hoje?
Isso me faz feliz hoje? Às vezes a gente assume um trabalho, uma empresa de família, e a gente tem que fazer aquilo ali acontecer, mas a gente nem tá feliz. E a gente tem relações falidas, a gente tem funcionários que não entregam do jeito feliz, porque se eu, como dona da empresa, não estou feliz, meus funcionários vão estar felizes, gente? Não. Então, se eu, como profissional, não estou bem na minha profissão, eu vou ter clientes? Não. Não vou ter clientes. Porque se eu não estou feliz, eu não vou atrair essa clientela. Então, a constelação familiar hoje, ela já atua em vários lugares. Ela atua no direito, ela tem assim alcançado lugares muito bonitos, né, no direito. Hoje inclusive tem formação em direito sistêmico. Você pode fazer uma formação em constelação familiar e depois fazer uma formação em direito sistêmico. É muito rico quem é advogado trabalhando em mediação, tá trazendo um ganho assim profundo pro direito, né, para muitos casos de família, muitos casos de família. A constelação familiar está na pedagogia, ela está nas escolas, auxiliando professores, mestres, diretores, a olhar para essas famílias dessas crianças, a olhar para essas crianças. Ela está na saúde, muitos médicos, enfermeiros, muitos hospitais aceitando a visão sistêmica para olhar para esse todo. Então, que a gente possa aí entender que a gente pode viver mais pleno. A constelação está trazendo um boom aí, e eu não estou falando isso como modismo não, tá, gente? Eu até vou trazer essa fala agora, que é, eu vejo cada vez mais pessoas falando de constelação familiar, tem várias formações acontecendo, tem uma galera que se forma rapidamente, tem uma galera que, enfim, né, vários tipos de formação, mas quando eu trago isso, eu falo com tanto amor, com tanto respeito. Eu tenho muito amor pelo que eu realizo. Eu tenho muito respeito por cada pessoa que chega a mim para constelar. Respeito para cada aluno que chega a mim. Muito respeito. Porque a constelação ela é um trabalho muito profundo. E não é modismo. Não é modinha. Não é qualquer pessoa que pode chegar e fazer sem mergulhar em si. Para você ser um constelador, quantas pessoas se formam consteladores? Eu, por exemplo, na minha primeira turma de constelação lá na Alemanha, várias pessoas que fizeram o curso de constelação não se tornaram consteladores. Quando eu fiz outros cursos de constelação, várias pessoas que fizeram o curso de constelação não se tornaram consteladores. Por quê? Você faz uma formação em constelação familiar, não é para você necessariamente se tornar um constelador. Quando você faz uma formação em constelação familiar, é para você expandir a sua visão de vida, a sua visão de mundo, para você se colocar no mundo de forma mais plena. E isso traz um ganho para você. Eu, quando fiz minha formação em constelação familiar, minha primeira formação, eu nem pensava em ser consteladora. Eu estava tão lambendo as minhas questões, as minhas feridas, olhando para as minhas próprias rachaduras internas, buscando compreender os meus ciclos de vida, o meu lugar na minha família, no meu sistema, na minha vida, nas minhas relações, que eu não estava nem pensando em ser consteladora familiar. E esse mergulho que eu fiz em mim mesma me possibilitou, assim, poder estar pronta para poder auxiliar o outro. O constelador familiar, um bom profissional, é aquele que sabe qual é o seu lugar. É aquele que sabe que também tem dores, que também tem dificuldades. A nossa vida não é um mar de rosas, a gente tem problemas. Eu brinco nos stories, né, que às vezes eu coloco uma coisa. Gente, eu tenho problema, minha vida é comum como todas de vocês. Agora, a diferença é como eu olho para aquele problema, como eu me responsabilizo por aquele problema, como eu me entrego para aquele problema. Às vezes tem situações que me deixam muito chateada, às vezes tem situações que mesmo chateadas eu consigo me ressignificar. A forma com que a gente olha para a vida, a forma com que a gente olha para as nossas questões, para os nossos problemas, a visão sistêmica nos amplia a entender. Tudo é nossa responsabilidade. Eu não sou vítima e nem algoz de ninguém. Então,
Quando a gente decide fazer uma formação em constelação familiar e trazer esse boom, esse ganho para a nossa profissão, para a nossa vida, não quer dizer que você vai se tornar um constelador, você vai se tornar um ponto de luz. Se você só se tornar um ponto de luz na sua vida, gente, já tá maravilhoso. Se você for se tornar um ponto de luz na vida da sua família, dos seus filhos, poder olhar para a criação dos seus filhos, poder olhar para a relação, para o seu casamento, se está falido, se não está falido, se dá para reestruturar essa relação. Só você poder olhar para isso com verdade, sabendo que lugar você vai ocupar, isso já é um ganho muito profundo, muito importante. Então, quero deixar esse recado aí para vocês, quero responder perguntas, tem várias perguntas aqui que me fizeram e quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Eu já li essa aqui, eu acho. Achava que a formação em constelação familiar era só para psicólogo. Não! A formação em constelação é para todos que desejam crescer na vida, assumir a prosperidade. Cris, muito bom. Você me fez perceber que minha alma vibra em duas profissões. Olha que legal. Sempre gostei da minha profissão, mas agora queria mudar minha área. Patrícia, vem fazer a formação em constelação familiar. Seja para ser constelador ou seja para encontrar o seu lugar no mundo. Soraya, ótimas reflexões como sempre. Obrigada, Soraya. Então, gente, acho que não tem perguntas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei que eu não tenha dito para vocês. Então, eu te convido a deixar o seu servir. Deixe seu servir. Né? Lembre-se que nós nascemos para servir ao mundo, servir para o mundo evoluir, servir para a medicina melhorar, servir para as estradas melhorarem, para as relações melhorarem. Olha quanto servir está vindo ao longo de gerações e gerações e a gente está podendo usufruir esse mundo melhor. O mundo que meu pai chegou lá atrás é bem diferente do mundo que eu vivo hoje. E que vai ser bem diferente do mundo que o meu filho vai viver dali na frente. Então, esse servir ao longo de gerações e gerações está facilitando a nossa vida hoje. Hoje, a nossa vida é facilitada pelo servir de outras pessoas. Agora, a gente tem que continuar servindo. Mas esse servir não precisa ser mais na força. Os nossos ancestrais serviram muitas vezes na força. Abrindo estradas, construindo pontes, quebrando pedras, fazendo túneis. O servir deles foram na força. O nosso servir hoje é um outro convite. O nosso servir é um servir mais humano, mais emocional. É um servir olhando para o outro. É um servir se colocando no nosso lugar. E para isso, uma formação em constelação familiar pode te ajudar muito. Tô falando hoje da formação pra caramba. Mas assim, não sei porquê. Mas eu acredito muito que a visão sistêmica nos auxilia. E eu conheço tantas pessoas que a partir da constelação, de uma formação em constelação, conseguiu reestruturar sua profissão, seu casamento, a relação com os filhos, a relação com ela mesma, com ele mesmo. Então, assim, bato nessa tecla. Vamos expandir a consciência sistêmica. A partir da consciência sistêmica, a gente constrói e serve um mundo melhor. Vamos, então, lutar por esse servir. Ainda não dá para questionar, tem muita reflexão para ser feita. Gratidão. Que bom, mãe, beijo. Alguma pergunta? Então, gente, vou ficar por aqui. Se não tem perguntas, eu acho que a gente deixando o nosso servir bem livre, bem inteiro e bem feliz, que a gente seja feliz naquilo que a gente realize. Porque quando a gente está feliz, não importa o que a gente faça. Quando a gente está feliz no que a gente faz, o outro se sente acolhido, o outro se sente querido, o outro se sente importante. E todos nós somos importantes nessa teia da vida. Então que a gente saiba dar a importância ao outro e que a gente reconheça a nossa importância. Quando a gente reconhecer o nosso lugar e a nossa importância, o outro também vai ser importante. Então que a gente possa servir. Um beijo. Oi, Vinícius. Boa noite. Gente,
Fiquem com Deus.